Livro do profeta Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Isaías 53, a partir do versículo 1, irmãos. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência e nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada uma se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca, todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhes darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos repartirá ele o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Queria, irmãos, em pouquíssimos minutos que nós temos, meditar com os irmãos brevemente sobre a humilhação que o nosso Senhor passou. Não apenas aquilo que é descrito aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, mas em diversas outras partes. Para os irmãos terem uma ideia, tem um irmão, o professor Eber, que ele chegou a escrever um livro. Irmãos, deve ter umas 450 páginas daquele livro. E o título do livro é A Humilhação do Redentor. Então dá para vocês imaginarem que aquilo que a gente está comentando aqui é praticamente nada. Há muito, há muito. Eu queria apenas mostrar para mim e para você o quanto ele foi humilhado nos mais variados sentidos. De toda forma que eu e você pudermos imaginar, ele foi realmente humilhado. Versículo 1 começa logo perguntando: quem foi que creu no que ele falou? Quem foi que acreditou? Quem é que acreditou? Me diga. Tem coisa que incomode mais a gente, irmãos, do que quando pessoas duvidam de nós? Você já passou pela situação de alguém lhe perguntar algo, uma dúvida que tinha sobre você, e a própria pergunta ser ofensiva? Não acontece isso? Por que a gente se sente assim? Porque a gente pensa: como é que você pode me perguntar isso? Como é que você pode ter essa dúvida a meu respeito? Com o Senhor foi completamente diferente. Tinham dúvida a respeito dele o tempo todo. Questionavam, irmãos, tudo que ele fazia, tudo que ele dizia era questionado. As pessoas chegavam a comentar umas com as outras que ele estava endemoniado pelas coisas que ele falava. O versículo 2 diz que ele era como raiz em uma terra seca. Não tinha nenhuma aparência, não tinha
nenhuma formosura. E não é apenas hoje que a aparência conta. Sempre contou, irmãos. Sempre contou. Por que a gente sente mais hoje? Porque nós estamos vivos hoje. É simples, né? A gente tem a sensação de que talvez seja muito maior hoje, porque é o que nós estamos experimentando, tá? Nós estamos sentindo na pele. Mas o texto diz que ele não tinha nenhum tipo de aparência. Olhando para ele, não tinha nada que agradasse as pessoas, que atraísse as pessoas a ele, que pudesse trazer algum tipo de vontade de se aproximar dele, de estar com ele. Ele não tinha uma boa aparência. Era pelo contrário, né? Era um homem, como continua aí o versículo 2, a gente olhava para ele e não via nenhuma beleza, nada, simplesmente nada que nos agradasse. Dá para vocês imaginarem tudo que ele passou por conta disso, tudo que ele sofreu apenas por conta de sua aparência, que as pessoas olhavam para ele e o desprezavam sem ouvir ele dizer nada. Ele não precisava falar nada, apenas pelo que ele era, apenas pelo seu aspecto. De alguma forma, as pessoas já olhavam para ele meio atravessado. O versículo 3, irmãos, diz que ele era desprezado e rejeitado. Mas não apenas isso. Veja o que o versículo 3 diz. Ele era o mais rejeitado. O mais rejeitado. Sabe aquela pessoa que talvez ninguém quisesse por perto? Que ninguém convidaria para um passeio, para um café, para um jantar, para uma viagem, ou para qualquer coisa que fosse. O texto diz que ele era assim, irmãos, desprezado e rejeitado. E a gente fica pensando, mas ele era Jesus, né? Sim, sempre foi. E tudo isso sempre doeu muito nele. Muito, irmãos. Sempre doeu muito. Ele sempre sentiu muito essas coisas, porque ele era um homem como eu e você somos, uma pessoa humana exatamente como nós somos. E pessoas que não acreditavam nele, que o desprezavam por sua aparência, que o rejeitavam, que faziam dele o mais rejeitado entre todos. Isso era algo muito doloroso. É o que completa o versículo 3. Ele era um homem de dores. Ele sabia o que é padecer. Ele sabia o que era sofrer por conta das coisas que ele passava, irmãos. Ele era um homem, diz o versículo 3, de quem as pessoas escondiam o rosto. As pessoas simplesmente se escondiam dele. Os homens escondem o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso nenhum. Era uma pessoa que talvez os homens olhassem para ele como alguém simplesmente invisível. Invisível, irmãos. Se a gente pudesse ter mais tempo apenas para conversar sobre cada uma dessas formas, como ele foi humilhado, desprezado, afastado das pessoas de quem ele mais gostava, as suas palavras eram mal interpretadas constantemente. Cada vez que ele dizia algo bom, sempre alguém estava entendendo como algo ruim. As pessoas olhavam para ele já sem nenhum tipo de boa disposição. Eram assim, se ele vai falar, eu já discordo. Eu já discordo do que ele fala. Antes que ele comece a falar, eu já discordo disso. O versículo 4 diz, então, irmãos, que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. E tudo isso, a gente tinha a impressão de que ele estava passando porque ele era um pecador. Veja o que diz o versículo 4, né? A metade final do versículo 4. Nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. A ideia que as pessoas tinham é assim, esse homem é tudo isso porque ele merece. Eu não sei o que é que ele fez. Não sei o que ele fez, mas ele deve muito a Deus. Alguém para passar por tudo isso, ele tem que dever muito a Deus. Era isso que as pessoas pensavam. Nós o considerávamos como uma pessoa aflita e ferida e oprimida por Deus, por conta de suas falhas. Não se sabe o que ele fez. Tem coisa pior do que isso, irmãos? Você está sofrendo e as pessoas ainda te acusam injustamente por causa do seu sofrimento, por causa da tristeza, da dor que você está sentindo.
Foi isso que ele experimentou constantemente. O profeta nos lembra que, diferente do que as pessoas pensavam, ele passava tudo isso por nossa causa. É o que diz o versículo 5. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. E ele foi esmagado por conta das nossas iniquidades. Ele deixa claro que o Senhor não estava passando por tudo aquilo porque ele havia pecado contra Deus e estava colhendo o fruto dos seus pecados. Não havia isso, irmãos. Ele nunca tinha pecado, mas ele estava colhendo os frutos dos nossos pecados, dos nossos erros. Era isso que estava acontecendo com ele. Por causa disso, diz o versículo 7, que ele foi oprimido e foi humilhado. O versículo 7 ainda diz que ainda assim ele não abriu a sua boca. Oprimido, humilhado e calado. Foi assim que viveu o nosso Redentor. A imagem aí no final do versículo 7 é muito significativa, né? Ele é como um cordeiro que é levado ao matadouro. Ele é como uma ovelha muda diante dos seus tosquiadores. Aqueles que estão tosquiando, que estão tirando algo dele, que estão tirando a sua lã. Ele simplesmente fica calado. Ele não disse nada, irmãos, nada. O versículo 8 diz que ele foi levado pela opressão, ele foi levado pelo juízo. Ninguém se importava com ele, ninguém, não tinha uma pessoa que o defendesse. Os seus momentos finais, depois dele ter tido uma ceia maravilhosa com seus discípulos, aquele momento da ceia, irmãos, lá de João 13, eu não sei quem de nós não gostaria de estar ali. Eu já meditei várias vezes naquele texto, já fiquei pensando como é que estavam, como era a disposição das pessoas, como era o tom daquela noite, sabe? Foi uma noite simplesmente maravilhosa, maravilhosa. O Senhor lavando os pés de seus discípulos, conversando com eles. Depois daquela noite maravilhosa, todo mundo que estava ali comendo com ele, todo mundo, irmãos, o abandona. Todo mundo some, não fica um. No momento que a polícia bate na porta e diz assim, nós vamos levar esse homem porque ele é um marginal, todo mundo que tinha passado aquela noite maravilhosa com ele, dá no pé. Não, eu não quero conversa com um marginal. Eu não quero conversa com um homem que é perseguido pela polícia. Não quero. Ele não é apenas perseguido, mas ele é morto. O versículo 9 fala sobre a crucificação dele ao lado de 2 bandidos de verdade. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios. Ele é colocado na cruz ao lado de 2 bandidos. Aquilo era o pior sacrifício que podia ter, irmãos. Era a pior vergonha que uma pessoa podia passar, era ser pendurado em uma cruz. E ele foi pendurado ao lado de 2 marginais. Eu e você hoje olhamos para ele como o nosso Redentor, o nosso Senhor. Mas não foi assim que ele foi visto na época. Não era assim. As próprias pessoas que estavam ao lado dele, sendo crucificadas com ele, olhavam para ele e diziam, você não disse que é o Filho de Deus? Por que você simplesmente não desce da cruz? Por que você não prova que você não é um mentiroso e sai daqui? Que conversa de Filho de Deus preso na mesma condenação que a gente? Por que você não faz alguma coisa? Ele não disse nada. Ele ficou calado, irmãos. Simplesmente calado. No momento final de sua morte, quando ele está para entregar a sua alma a Deus, a única coisa que ele faz é pedir a Deus que perdoe aquelas pessoas. Ele diz, Pai, por favor, perdoe essas pessoas. Elas não sabem o que estão fazendo. Elas não têm noção do que estão fazendo. Mateus, capítulo 27, conta que, a partir do versículo 27 até o versículo 31, conta que no momento em que ele é preso, as pessoas tiram a sua roupa, diz o versículo 28, Mateus 27, 28, tiram a roupa dele, deixam ele nu, vestem ele com um manto escarlate, vermelho, vinho, né? Para zombar dele, dizendo que é rei, fazem uma coroa de espinho, colocam na sua cabeça
batem nela e ficam dizendo: agora diga aí quem foi que bateu em você. Deram uma madeira para ele e disseram: você não disse que é rei? Olha aí o rei que você é. Se ajoelhavam diante dele e zombavam, dizendo: salve, rei dos judeus. O versículo 30 diz um pouco mais sobre o que eles fazem com o Senhor naquele dia. E cuspindo nele, pegaram um caniço e batiam na cabeça dele. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias roupas. Então o levaram para ser crucificado. Isso foi o que o nosso Senhor passou, irmãos. O Senhor Jesus não é apenas o nosso exemplo, como muita gente cita, né? Que Jesus é o nosso exemplo. Ele não é só isso. Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador, Ele é Senhor, Ele é Deus. Mas Ele também é o nosso exemplo. Eu e você precisávamos talvez olhar mais um pouco para o que Ele viveu, antes da gente se ofender com tanta facilidade. Talvez a gente precisasse, irmãos, entender que para que algumas pessoas fiquem bem, talvez em algum momento seja melhor que a gente fique calado. Talvez seja melhor que a gente fique humilhado, que a gente seja mal interpretado, para que as coisas não piorem, para que o Senhor seja glorificado. Eu sei que nós estamos em uma época onde a injustiça é tratada de uma forma muito exacerbada, né? Qualquer pessoa chia, reclama muito de qualquer injustiça que é feita contra ela. O nosso Senhor não fez isso, irmãos. Não fez. E Ele não fez porque era masoquista ou porque gostava de sofrer. Ele não fez porque era o melhor a fazer, era ficar calado. Para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. Entende? Para que a gente pudesse estar aqui hoje, cantando ao seu nome, para que eu e você hoje pudéssemos dizer que temos esperança de ir morar no céu, Ele ficou calado. Quanta coisa, irmãos, nós poderíamos evitar na nossa casa, na igreja, nos ambientes que frequentamos, se não fôssemos tão cheios de nós mesmos, né? Se não nos achássemos tanto, se seguíssemos o exemplo do Senhor e entendêssemos que em algum momento nós podemos ser humilhados. Em algum momento nós podemos ser desprezados. E que se for o melhor para a família, se for o melhor para a igreja, se for o melhor para o ambiente, se for o melhor para resolver a situação, se for o melhor para glorificar a Deus, talvez nós devêssemos ficar calados mesmo. Talvez nós devêssemos. As pessoas ao nosso redor podem pensar assim: não, ele está calado porque ele está admitindo o erro dele. Ele está calado porque ele sabe o que ele fez e ele não tem direito de dizer nada. Foi isso que pensaram do Senhor. Quando viram ele sofrer, disseram: ele está sofrendo porque ele merece, porque ele é um pecador. Ele está sendo oprimido e aflito por Deus. E ele ficou calado. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a entendermos isso. Que a gente não precisa defender a nossa honra, a nossa reputação, a nossa imagem o tempo todo. O nosso Senhor não fez isso. Não foi assim que Ele fez. Para que eu e você pudéssemos ter acesso ao céu, Ele ficou calado quando foi humilhado, porque esta era a vontade de Deus. Se esta for a vontade de Deus em algum momento na sua vida, fique calado. Se você vai ser mal interpretado, se as pessoas vão achar que o seu silêncio é admissão de culpa, apresente isso a Deus. Nesse momento, se identifique com o seu Senhor. Diga: Senhor, o Senhor sabe que eu estou calado e sabe que eles estão pensando de mim, mas me dê graça para não abrir a minha boca, porque eu quero estar calado como o Senhor ficou, para que o Senhor seja glorificado. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te pedimos perdão pelas vezes que falamos tanto. Nós te pedimos perdão porque inúmeras vezes nós somos adoradores da nossa imagem, de uma boa reputação, e quantas vezes pecamos por causa disso.
Nos perdoa, Senhor, nos perdoa. Eu quero rogar ao Senhor que me ajude e ajude a meus irmãos, para que nós entendamos que como o Senhor foi oprimido, humilhado, desprezado, rejeitado, mal interpretado, nós também podemos ser. Nós temos o privilégio de tomar parte nos teus sofrimentos. Nos ajuda, Senhor. É o que nós te pedimos no nome de Jesus.